Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras desta semana. Na hora de comprar um produto de outro país, vários fatores são avaliados e um deles é o preço. Quando o valor é muito mais barato a ponto de eliminar qualquer concorrência e até prejudicar a indústria interna do país comprador, aí essa venda pode ser considerada uma prática desleal. É o chamado dumping. No âmbito internacional, é a Organização Mundial do Comércio que traz as regras sobre o tema. E para falar sobre elas, eu converso com os nossos convidados de hoje. A doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília, Lisiane Meira, e o diretor do Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior, Felipe Rez. E para iniciar o nosso programa de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela nossa equipe. Acompanhe. Pneus, tubos de aço, armações de óculos. São produtos industrializados comuns, que dependendo da marca ou do modelo têm preços diferenciados. E é exatamente nos valores que itens como esses podem representar riscos para a economia de um país. Se forem importados e custarem bem menos que os similares nacionais, o barato para o consumidor sai caro para o país. A grande quantidade de produtos importados mais baratos pode gerar a concorrência desleal com a indústria nacional. E é aí que ocorre o dumping. A palavra vem do termo em inglês dump, que na linguagem comercial significa esvaziar. Na prática, o objetivo é colocar no mercado externo itens com valor abaixo do considerado normal para aumentar os lucros e eliminar a concorrência. Só que pode muitas vezes acarretar na quebra das indústrias domésticas. O caso mais comum de dumping é o econômico, onde o preço do produto no mercado internacional é inferior ao praticado no país exportador. Mas após certo período, o valor do item sobe, e muito, para que possa compensar a perda inicial. Mas há outros fatores que podem influenciar a queda do preço de um bem. Mas as nações onde o dumping é identificado estão submetidas ao tratamento jurídico dado pela Organização Mundial do Comércio. O Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ou Acordo Antidumping, regula as relações internacionais. Quando o país que está comprando suspeita da prática, uma das medidas de defesa adotadas para proteger a indústria doméstica é abrir processo na OMC. Se o dumping for comprovado, pode resultar na cobrança de uma sobretaxa para o produto ingressar no mercado interno. Também ocorre o monitoramento da produção desse item pela indústria nacional. O Brasil, por exemplo, já adotou medidas restritivas a países como Coreia do Sul, Tailândia, China e os Estados Unidos, por suspeita de estarem trazendo para cá produtos que comprometeriam o mercado local. Bom, eu começo com uma pergunta a uma associação, quando se fala em dumping, apenas com relação a se vender um produto com um preço mais baixo do que aquele que normalmente é conhecido. Mas é uma questão que ela se torna um pouco mais complexa na prática, porque é uma questão do preço praticado num determinado mercado, não é isso? Uhum. Exato. Eu acho que o dumping tem, no dia a dia, são várias acepções de dumping. A principal delas é o dumping, nós podemos chamar comercial, econômico, né? Que é você exportar um preço inferior que você pratica no seu país de origem. O exportador exporta um preço inferior do que tem no mercado em que ele está. Agora nós temos dumping social, dumping ambiental, enfim, que nada mais é de que um preço excessivamente baixo por razões, digamos, de uma mão de obra com um custo muito baixo, um custo que realmente não dá para competir, ou então um produto cujo preço é muito baixo porque, por razões ambientais, um país que produz esse produto sem respeitar normas ambientais, o resultado, em todos os casos, é um preço muito baixo, uma exportação com um preço muito baixo. A diferença básica é que o dumping ambiental e o dumping social, digamos, não tem base legal, não existe normativa multilateral caracterizando, é um conceito, mas não tem base legal estrita. O dumping comercial, digamos, esse é o que é regulado pela Organização Mundial do Comércio. O que caracteriza uma situação de oferta de um produto que tem um preço mais baixo que o praticado no mercado? A partir de que momento ele pode ser considerado como uma prática de dumping ou é apenas um produto que está sendo ofertado a um preço
relativamente baixo, mas dentro de uma prática legal? Bom, o primeiro ponto, além do preço efetivamente baixo a ser observado, é o prejuízo, né? Se há um produtor, né, um competidor, principalmente do país importador, que está sendo prejudicado em função desse preço baixo, então pode-se iniciar um processo para verificar se há a prática de dumping. E aí, né, os requisitos são basicamente esse: o preço baixo, né, artificialmente baixo, fora do valor normal, né? E qual seria esse valor normal? Aquele praticado normalmente, né, no país exportador, ou eventualmente o custo de produção, e o prejuízo. Estando presente essas duas circunstâncias, pode ser caracterizado dumping. A partir de que momento? A partir do momento em que o volume de importações justifique o prejuízo, né, e justifique se iniciar um procedimento para verificar o dumping no país importador. O dumping é uma prática comercial, enfim, é uma decisão de empresas, isso é muito importante esclarecer. O dumping não é uma prática de governos, o governo não interfere, é uma decisão de preços de empresas que resolvem exportar um preço inferior do que praticam no mercado de origem, o valor normal que a doutora Elisiane mencionou. O dumping é interessante, ele é considerado uma prática desleal, e aqui eu chamo a atenção para o desleal, diferentemente do ilegal. O ilegal, como o nome diz, é contrária à regra. O dumping é uma prática desleal, é possível fazer dumping. A diferença só é que, no caso do dumping, os países importadores, se fizerem um processo administrativo para comprovar isso, estão autorizados a aplicar uma contramedida. Que tipo de medidas seriam tomadas, por exemplo, no âmbito da OMC? Bom, quando há uma prática de dumping, de qualquer modo, a OMC, as regras da OMC zelam por um comércio internacional, né, livre, aberto, para que os países produzam aquilo que tem mais eficiência e que essas mercadorias circulem com a maior liberdade possível, né, dentre os países do mundo, participantes da OMC e até mesmo fora. Qual a consequência do dumping nesse processo? O dumping ele pode minar esse processo. Em que sentido? Quando o exportador produz um preço excessivamente baixo, né, ele vai estar, né, de forma desleal, prejudicando a concorrência e prejudicando o próprio comércio internacional. Então, como isso foi resolvido na OMC? Nós temos uma previsão no artigo 6º, temos um acordo antidumping. De que forma eu vou anular esse dumping? Se o produto deveria custar 100 e está vindo por 50, é somado, né, ao valor de importação, é pago pelo importador um direito antidumping correspondente a esses 50 e, com isso, eu cancelo o dano, né, causado pelo dumping para o produtor brasileiro. É essa a ideia. Situações, por exemplo, acho que um caso bastante famoso é o do suco de laranja, por exemplo, que já gerou controvérsia, inclusive na Organização Mundial do Comércio. Que é o caso em que os americanos, os Estados Unidos, aplicaram direitos antidumping contra as exportações brasileiras de suco de laranja. Essa discussão, nós tivemos uma controvérsia na Organização Mundial do Comércio, porque o Brasil entendeu que o procedimento que os americanos tinham feito para justificar uma aplicação do direito antidumping não tinham cumprido as regras internacionais. Então, o Brasil questionou e nós vencemos o painel, ou seja, ficou comprovado que os americanos não tinham seguido as regras que deveriam ter seguido. O importador, que é o país que vai fazer a investigação, ele tem que seguir regras, existe um procedimento muito detalhado. E o que o Brasil não concordou foi com a maneira pela qual eles chegaram à conclusão de que os exportadores brasileiros estavam fazendo dumping. Então, a alegação de dumping vem por parte dos exportadores brasileiros. O que nós discordamos, e ficou comprovado, é que para chegar a essa conclusão, os americanos não seguiram as regras. Então, foi nesse momento que os americanos, o órgão de solução de controvérsia do OMC, concordou com o Brasil e, enfim, considerou que a decisão americana não seguiu os trâmites corretos. Houve uma punição, inclusive, em relação aos americanos? A punição, no caso do suco de laranja, não teve, ou seja, não teve uma medida que é julgada ilegal, ou seja, a ilegalidade não é do dumping, mas do processo administrativo, fez com que os americanos tivessem que mudar a prática deles, ou seja, eles tiveram que, esse direito, essa medida que vocês tomaram é uma medida que não seguiu, então eles tiveram que mudar a medida e não tem mais esse direito deles, eles tiveram que acabar com esse direito porque ele tinha sido calculado da maneira errada, digamos assim.
Agora, se fica constatada a prática de dumping em qualquer denúncia que seja encaminhada ao OMC, o que acontece, o que pode acontecer com relação àquele país que foi denunciado, se constatou que existe a prática? Se houver o dumping. Eu acho que um aspecto importante para mencionar, que na verdade o Dr. Felipe iniciou, e talvez caiba me complementar, é que existe um procedimento que decorre dos acordos da OMC para aplicação das medidas antidumping, mas inicialmente independe da OMC. Como isso ocorre? No acordo antidumping, que é um acordo internacional, assinado por 159 países, existe um procedimento para aplicar as medidas antidumping. E os países que assinaram trouxeram esse acordo para a legislação interna e esse procedimento é seguido dentro do país importador. Então, quando o setor produtivo nacional se sente prejudicado, esse setor produtivo vai até a SESEX, até o DECOM, apresenta a sua reclamação e se inicia um procedimento verificando que existe um dumping, são aplicadas as medidas antidumping. Então, no nosso exemplo, aqui no Brasil, no exemplo do suco de laranja, as regras são as mesmas lá nos Estados Unidos. Então, o país aplica, digamos assim, num processo administrativo unilateral, ou seja, segue a regra da OMC, mas não depende de uma aprovação da OMC. O que aconteceu no suco de laranja, que aí houve necessidade de seguir até a OMC, e isso pode acontecer. Na verdade, o Brasil, os exportadores brasileiros que foram os prejudicados com a medida norte-americana, entenderam que o procedimento legal, de acordo com as regras da OMC, aplicado dentro dos Estados Unidos, não seguiu o rito adequado e abriram um painel na OMC. E o Brasil ganhou essa discussão, ou ganhou esse painel, primeira e segunda instância, e a decisão do OMC foi favorável ao Brasil, no sentido de que o procedimento para verificação do dumping nos Estados Unidos não foi adequado e, por isso, a medida deveria ser retirada pelos norte-americanos. Tem mais. Nós vamos fazer uma pequena pausa e já voltamos com o Direito Sem Fronteiras. Não sai daí. No dia 10 de fevereiro, o Rio de Janeiro será a sede da palestra Direito Internacional e Questões Aeronáuticas. O evento será no Centro Cultural do Instituto dos Advogados Brasileiros. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelos telefones 21 2252 4538 e 2509 4951. O Direito Sem Fronteiras está de volta. No programa desta semana estamos conversando sobre dumping. E o Dr. Felipe, no início do bloco anterior, já fez uma abordagem relativa a um tema específico que eu gostaria de perguntar agora à doutora Lisiane, que é com relação a outros tipos de dumping. Falamos a respeito, basicamente, do dumping do ponto de vista comercial, mas existem outras formas, como já disse, o doutor Felipe adiantou, por exemplo, o chamado dumping social. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho a respeito dessa modalidade. O dumping social traz em si a ideia de que o exportador, o produtor, está produzindo a baixo custo em função ou da legislação do país em que ele se situa ser extremamente rasa, não tratar devidamente de acordo com os padrões internacionais, de acordo com os mínimos direitos garantidos aos trabalhadores, permitir que se produza, não se observando direitos importantes como limite de horas semanais, descanso, trabalho infantil. Alguns países são acusados de produzir com trabalhadores abaixo de 15 anos, abaixo de 14 anos. Então, essa situação, essa legislação extremamente frouxa em relação ao direito do trabalho, permitiria que o produto tivesse um custo mais baixo. Em que situação? Como isso ocorre? Quais são os países que talvez vêm sendo acusados de atuar? Seria China, Bangladesh é um país acusado. Em que sentido? Que teria uma legislação que talvez não siga o padrão internacional.
qual é a resposta internacional que se dá disso, né? Que os países têm estágios de desenvolvimento diferente e, claro, existe um mínimo necessário ao trabalhador, mas muitas vezes se tentar impor um padrão europeu para um trabalhador do Bangladesh não vai significar necessariamente uma melhora de condições de trabalho, mas talvez signifique falta de trabalho. Então, existe essa discussão. O dumping social, a OMC, na verdade, tem discussões, mas não tem regramento, como disse o Dr. Felipe. Então, o fato de se comprovar que existem regras trabalhistas mais frouxas não implica o direito de se aplicar uma medida antidumping segundo as regras da OMC, porque, né, a matéria trabalhista ela ainda está mais restrita à Organização Internacional do Trabalho, OIT. O que pode ocorrer também é que o país tenha um sistema jurídico, né, digamos assim, de acordo com o mínimo aceitável em termos internacionais, mas de fato haja descumprimento por alguns exportadores e esse país não faça a devida fiscalização, não faça a devida aplicação. E existe também ilegal em certo sentido nos próprios países envolvidos em que há uma importação, né, de trabalhadores que são os imigrantes ilegais que são colocados em condições de trabalho, né, piores e acabam tendo um custo menor também para o seu empregador, né? Então, existe inclusive alguns casos dentro da União Europeia com diferenças, ou seja, na Suécia veio uma empresa da Letônia e aplicava os direitos trabalhistas da Letônia que eram inferiores ao da Suécia. Então, essa empresa foi, é o caso Laval, um caso famoso, essa empresa foi aos tribunais acusada de dumping social. Nessa questão do dumping social, há um certo grau de subjetividade, então, para se tratar a questão que leva justamente a debates que ainda ocorrem. E do ponto de vista de um outro tipo de dumping, que é o chamado dumping ambiental? Bom, dumping ambiental, a natureza da preocupação é similar ao dumping social. No fundo, enfim, de maneira simplificada, é a situação em que um país tem suas exportações, um preço extremamente competitivo e, alegadamente, a razão é porque esse país produz esses produtos sem respeitar normas ambientais. Por trás desse dumping ambiental, existem questões, eu acho, absolutamente legítimas, existem questões que realmente não podem, nenhum país do mundo pode produzir sem respeitar certos padrões, mas existem muitos outros interesses que aí são, enfim, interesses claramente protecionistas, é tentar achar uma justificativa para impor barreiras às importações que vêm de algum país, que não interessa, então essa é uma justificativa utilizada. Mas, pelo que se percebe, então, me corrijam se eu estiver errado, normalmente se tenta solucionar no âmbito administrativo, exatamente, por meio da Organização Mundial do Comércio. Há casos que isso já tenha extrapolado essa instância e a questão já tenha sido debatida em algum âmbito jurídico, até mesmo, por exemplo, na Suprema Corte de um país, por exemplo, há situações desse tipo? Olha, eu tenho alguns exemplos, eu acho que são dois aspectos. O primeiro deles é com relação a um questionamento, enfim, que eu chamaria de internacional. Aí são regras internacionais, ou seja, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, tem as suas regras e qualquer ação, qualquer medida que um país adote e que outro país entenda que não cumpre essas regras internacionais da organização, podem ser questionados e podem ter uma disputa comercial em relação a isso. No caso da OIT, por exemplo, não existe a solução de controvérsias, digamos, o órgão que para dirimir controvérsias quanto a isso, não é tão desenvolvido. Realmente a Organização Mundial do Comércio é conhecida por ter um órgão de solução de controvérsias, talvez o melhor do mundo em termos das organizações internacionais. Aí são questões da Corte Internacional de Justiça, são questões mais amplas. No caso interno, todos os países têm que incorporar essas regras internacionais ao seu ordenamento jurídico nacional. E uma vez que se incorpora o ordenamento jurídico nacional, é lei, enfim, tem um status jurídico no país interno. E, novamente, qualquer disciplina que tenha status legal, qualquer violação, qualquer acusação de violação pode ser questionada na justiça, podendo eventualmente chegar até os tribunais superiores, até o STF. Aqui no caso do Brasil nós temos um caso que foi muito
que teve muita repercussão na mídia uns anos atrás, o caso da importação de pneus novos ou recalchutados, enfim, a proibição, e foi uma questão que teve grande repercussão na imprensa, e a questão finalmente só foi dirimida mesmo no STF, a questão foi subindo e teve que ser dirimida pelo STF. Então, mas uma coisa não exclui a outra, a instância interna são as regras de cada país, o sistema judiciário, né, o judiciário de cada país tem as suas instâncias. Outra coisa são eventuais violações de regras internacionais, e aí cada organismo internacional tem os seus mecanismos de solução de controvérsias. Há um acordo elaborado, já falamos sobre isso no caso da OMC, e o grau de cumprimento das determinações que são feitas quando há uma decisão determinando ou não que haja o dumping, como citamos o caso do suco de laranja, por exemplo, que o Brasil saiu vencedor, os países costumam obedecer às decisões que são tomadas, às determinações? Eu acho que existem algumas diferenças em relação ao procedimento. Se o procedimento é no país importador, né, ou seja, é o importador americano, até um exemplo, né, trazendo aqui para o Brasil, para ficar mais fácil, é o importador brasileiro que está sofrendo dano, a eficácia é maior. Por quê? Porque vai por um processo administrativo conduzido na CSEX, né, a decisão final é da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, e a aplicação é pela Receita Federal. Então, a partir do momento em que houve um processo administrativo, se verificou o dumping, a CAMEX editou uma resolução determinando a aplicação, a Receita Federal começa a aplicar para todas as importações. Então, tem eficácia nesse sentido. Quando que a eficácia é um pouco menor? Quando a discussão vai para a OMC, né? Ou seja, por exemplo, voltando ao exemplo dos Estados Unidos, nós estávamos sofrendo as medidas antidumping nas exportações brasileiras para os Estados Unidos e fomos reclamar na OMC. Inicia-se, então, outro processo na OMC, que tem um órgão de solução de controvérsias, há normalmente 6 meses de negociações, primeira instância, segunda instância, uma decisão. Havendo uma decisão, a eficácia, eu diria que nesse momento nós voltamos saímos, né, temos o processo administrativo, temos na OMC algo que se aproxima de um processo judicial, mas quando há uma decisão nós voltamos ao momento diplomático, ou seja, o país que foi vencido tem o dever de seguir a norma, às vezes segue, às vezes não segue, às vezes faz um acordo com o país que está sofrendo, que foi a OMC. E, em último caso, por exemplo, né, se o Brasil entra com uma reclamação na OMC contra os Estados Unidos, como no caso do algodão, nós ganhamos, eram subsídios, não era antidumping. Os Estados Unidos não retiraram subsídios depois da decisão final e do prazo concedido pela OMC. O que o Brasil pode fazer para dar eficácia a essa decisão? Aí sobra o direito de retaliação. Então, a última instância da OMC, eu digo que é um olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o país fez algo que prejudicou o Brasil tem o direito de retaliar com a ideia de restabelecer o equilíbrio ou até de usar esse direito para inibir os Estados Unidos, no nosso exemplo do algodão, da conduta ilegal. O judiciário, quando que ele atua? O judiciário, na verdade, toda essa descrição que eu fiz, ele não atuou, mas ele pode atuar. Por exemplo, existe um processo administrativo aqui no Brasil, o importador brasileiro, né, não se conforma, como no exemplo dado pelo Dr. Felipe. Ele vai à justiça dizendo, olha, a medida antidumping aplicada pela CSEX, ela é ilegal porque não seguiu o rito, o cálculo não foi correto, etc., com alegações jurídicas e pode entrar com mandado de segurança, entrar com uma ação ordinária, tentando afastar a medida. Tem um aspecto ainda que eu acho que é importante esclarecer, é que, surpreendentemente, enfim, é verdade, não há as decisões de uma disputa comercial na OMC, no limite, cada país é que tem que implementar, não existe uma polícia supranacional nesse aspecto. Agora, surpreendentemente, o número de retaliações é muito pequeno perto do número de decisões. E a explicação é que, no fundo, é no interesse dos países implementar as regras, por mais dolorosas que sejam, porque senão a própria razão de ser da organização e das disciplinas internacionais perde o sentido, porque nós vamos nos comprometer a uma regra que depois, cada vez que ela for uma decisão negativa para a gente, nós não vamos implementar. Se todos os 159 países da OMC pensarem assim, então não tem mais organização, não tem mais regra. Então, na verdade, a presunção da existência desse sistema de regras é que os países vão cumprir e vão implementar.
Estamos chegando ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Eu conversei com a doutora em Direito Internacional e professora da Universidade Católica de Brasília, Lisiane Meira, e o diretor do Departamento de Defesa Comercial da Secretaria de Comércio Exterior, Felipe Rez. Eu agradeço muito a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. E você, amigo da TV Justiça, também pode participar. Mande a sua sugestão para a nossa equipe. O e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. E para rever o programa, acesse o site www.tvjustiça.jus.br. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!